Bem-vindo, você que está assistindo essa gravação pelo IGTV, já curte aqui embaixo a live e comenta. E depois que você assistir, envia para o maior número de pessoas que você acredita que precisam entrar em contato com esse conteúdo. Essa é a nossa live de Provérbios, capítulo 1, tá? A partir do dia de hoje vamos começar a estudar Provérbios e Eclesiastes. Por que Provérbios e Eclesiastes? Né? Eu comentei outro dia que eu abri os meus stories e eu abri uma caixinha de perguntas e perguntei para o pessoal o que você deseja realizar nesse ano de mais importante. Dentre os itens tinha saúde, né? Conhecer um amor e prosperidade no aspecto de finanças, tá? E eu venho falando nos stories, né? Já postei várias vezes, já compartilhei com vocês que a nossa vida financeira, ela reflete como está a nossa vida espiritual, como está o nosso dia a dia. Nesse mesmo dia desses stories, uma seguidora perguntou, mas se as pessoas querem isso é porque elas não têm, né? E eu falei, sim, de fato. Mas por quê? Qual a causa? E aí eu disse que a causa, na verdade, ela é bem... Nossa, tá refletindo meu óculos, né? Deixa eu tirar aqui um pouquinho. A causa, ela é espiritual. Por quê? Não é espiritual porque você tá pagando karma ou pecado. É por causa da sua conexão com Deus e na crença da dualidade. Dito isso, é preciso que você possa se reconectar com Deus, fazer as coisas de maneira correta para poder acessar o dinheiro que você quer, as finanças que você quer, construir de maneira correta, tá? Então, antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, eu vou pedir para que você envie essa live para todos os seus amigos aí, para a gente fazer um movimento bem legal aqui e falarmos sobre o que precisa ser feito para que possamos acessar o dinheiro em nossas vidas. Tá, já estou enviando aqui para o maior número de amigos meus, você envia aí onde você está. Bora lá então. Vai enviando, tá? Vou tocar aqui a live e você vai enviando para os seus amigos, então vamos lá. Provérbios e Eclesiastes é um livro da Bíblia, tá? Provérbios e Eclesiastes é um livro bíblico. Ambos foram escritos por Salomão e alguns terceiros próximos a ele, tá? Só que nós vamos começar a estudar pelo livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão na época do auge da prosperidade. Salomão foi o homem mais rico que já existiu na história. E o curioso é que, por que ele foi o homem mais rico? Porque ele buscou sabedoria. Só para você entender um pouquinho o poder de Provérbios, né? E por que a gente vai começar a estudar por eles? Salomão era filho do rei Davi e assumiu o trono, assumiu o reinado ainda muito novo, tá? Muito jovenzinho ele assumiu o reinado de Israel. E no momento da cerimônia lá de estabelecimento do reinado dele, ao invés dele pedir a Deus dinheiro, pedir bens materiais, ele pediu a Deus sabedoria. Isso consta no livro 2 de Crônicas, no capítulo 1, no versículo 7 ao 12. Olha só. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra.
Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o seu desejo de seu coração, já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sim sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu. Mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então veja bem, Salomão pediu a Deus sabedoria e conhecimento. Tem diferença nesses dois, a gente vai estudar hoje, tá? Mas Salomão pediu a Deus sabedoria e conhecimento. Não pediu nem bens, nem riqueza, nem honras, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa. Mas pediu sabedoria e conhecimento. E Deus disse: eu vou te dar. Mas, além disso, eu te farei te darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Ou seja, Deus prometeu para ele que ele ia ser o rei mais rico que já existiu na face da terra. Mas aí fica... Eu quero analisar com vocês isso antes da gente iniciar o estudo de Provérbios propriamente dito. Por que Deus disse para Salomão que ia dar riqueza se ele não pediu riqueza, se ele pediu sabedoria? Sabe por quê? Porque quando a gente pede a Deus para conhecer a lei, as leis, os princípios, Ele nos brinda com riqueza, com bens, com honras. É por isso que a nossa vida financeira, ela reflete diretamente a nossa conexão com o Criador. Se você está distante do Criador, se você não conhece as leis do Criador, para que diabos ele vai colocar dinheiro na tua mão se você não vai saber usar? Né? Então, foi por Salomão saber, ter a sabedoria e o conhecimento que ele já tinha pedido a Deus, foi que Deus, sem ele pedir isso, honrou ele com riqueza. E é isso o que acontece, na verdade, uma vida financeira saudável e próspera é reflexo da nossa conexão com Deus. Do quanto a gente deseja conhecer os princípios e as leis universais, do quanto a gente deseja seguir naquela linha, é refletido através da nossa vida financeira. E se a nossa vida financeira não está bem, provavelmente outros pilares da vida também não estão bem. E eles se refletem na saúde ou nos relacionamentos interpessoais, tá? Que são as 3 principais coisas que a gente precisa para ter uma vida plena. Saúde física, mental e emocional, né? Saúde, quando eu falo como um todo. Ter harmonia nos relacionamentos interpessoais e amorosos. E ter dinheiro no bolso, né? A nossa vida financeira. Então, já fica aí o segredo, tá? Se você pedir a Deus sabedoria e conhecimento e se aproximar de Deus ao ponto de conhecer os princípios divinos e vivê-los, a sua vida financeira ela vai ser próspera e abundante, tá? Ela vai ser próspera e abundante. Suene, o que tem a ver Provérbios com isso? Não estou entendendo. O que tem a ver que dentro de Provérbios, né? Está contido toda a sabedoria de Salomão, né? É onde a gente vai aprender a tomar decisões que nos farão felizes mais tarde e não trazer arrependimento para nossas vidas. Provérbios, ele já foi conhecido como pílulas de sabedoria de Salomão, porque vocês vão ver que, por mais que tenha vários capítulos, dentro de cada capítulo, a sabedoria ela está contida em pequenos versículos. Não é como os outros livros que a gente estava estudando, né? Que tem história e continua amanhã, não. Você pode assistir essa live, você pode assistir a live 31, que você não vai se perder. São provérbios diferentes. São conteúdos diferentes. Dentro do mesmo capítulo, tem vários provérbios, vários versículos falando sobre vários aspectos da vida, tá? E por que o livro de Provérbio
chama provérbio e não pílulas de sabedoria de Salomão, manual para a riqueza ou etc. Bem, provérbios vem do latim proverbia, que significa prefácio a alguma ação. São afirmações, significam também afirmações que servem para a superação da vida, tá? Em geral, a gente sabe que provérbios ou ditos populares, né? Dentro dessas pequenas frases cristalizam-se experiências de muitas gerações passadas de pai para filho como verdade. Mas por que se passa como verdade? Porque o crivo das experiências de muitas gerações já passou por aquela frase ali, né? Um exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso mostra o quê? O poder da persistência, da constância de algo. Né? Isso é um provérbio, tá? Isso é um provérbio, não um provérbio de Salomão, mas é um provérbio, tá? Então, a verdade que se expressa dentro dos provérbios, dos ditos populares e de todos os provérbios espalhados pelo mundo inteiro, por trás delas tem uma formulação muito forte de que pessoas já validaram aquilo ali, tá? Dentro das afirmações de provérbios, dentro das frases e os versículos de provérbios, nós também podemos encontrar conselhos das experiências que Salomão viveu que vão nos ajudar a encontrar o nosso caminho dentro do caos em nossas vidas, tá? As palavras contidas em provérbios, as frases, os versículos contidos em provérbios, eles têm o poder, a magia quando eu falo magia, é no sentido de mágica mesmo, de transformar o caos na ordem, através de exercer o que aquele provérbio está dizendo ali. Por isso que provérbios, gente, não é um livro para a gente aprender com ele. Aliás, não é um livro para ele vai nos ensinar alguma coisa, a gente vai aprender com ele. Como assim? O que significa isso? Significa que a gente vai recitar aqui, né? E eu quero que vocês estudem ou decorem esses provérbios que a gente vai estudar aqui e pratiquem na vida de vocês, tá? É por isso que a gente fala que provérbios não é um livro que vai nos ensinar alguma coisa, a gente vai aprender com eles, tá? Eles também são muito mais do que informação, são armas disponíveis para a nossa luta diária na vida. Vocês vão ver que ao longo dos 31 provérbios que a gente vai estudar aqui, cada provérbio tem uma chave, cada versículozinho tem uma chave, cada versículozinho tem uma porta de saída, cada versículozinho vai te trazer uma solução para algo que você achava que era, meu Deus, tá? Além disso, os provérbios, eles nos dão sustento e nos impedem de que percamos a nossa postura diante de coisas imprevisíveis, diante de coisas que nos trazem raiva, né? Por quê? Porque eles vão despertar em nós uma postura mais positiva, uma postura mais sensata diante dos desafios. O que está escrito aqui não é filosofia de quem não viveu, é o que Salomão usou para também construir e se manter em prosperidade. É o fruto da sabedoria dele. Então, ele já usou. Tá mais que validado o que está escrito aqui, tá? Então, os provérbios, eles vão nos oferecer energia para as dificuldades diárias da vida, tá? E como é que a gente pode usar eles? Bem, temos 31 provérbios, 31 capítulos, cada capítulo tem vários versículos, cada versículo, às vezes um versículo vai ser um provérbio, às vezes alguns versículos vão ser provérbios, mas eles são pequenininhos, tá? Então, o que é que eu, Suene, pratico, eu sugiro você praticar também. Como são 31 provérbios, você pode, depois que terminar nossas lives, obviamente, que você vai continuar os seus estudos, você pode
ler um capítulo de provérbio por dia, de acordo com o dia. Tipo, hoje é dia 18, lê o provérbio 18, tá? E assim sucessivamente, até você decorar, até ele se tornar sua carne e o seu sangue. Por quê? Porque na hora do caos, precisa vir algo que já está enraizado em você. E o que está enraizado? É xingamento, é palavrão, é rotular outras pessoas, é colocar a culpa em outras pessoas. Então, para que o provérbio venha, para que você vomite, para que ele seja natural, para que ele seja aquilo que vai vir primeiro, você precisa decorar, tá? Você precisa decorar. Então, ó, não vai te tomar nem 5 minutos ler um capítulo de provérbio por dia, mas por enquanto fica aqui nas nossas lives, que além de ler junto com você, eu vou explicar o que significa alguns provérbios, porque tem gente que às vezes não entende o que está querendo dizer ali, tá bom? Então, aproveita, já manda essa mensagem, já manda essa live aí para os seus amigos, tá? Então, vamos ler aqui a introdução do que seria o livro de Provérbios, uma introdução mais resumida do que eu já expliquei até agora. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, chamado de um homem mais sábio que já existiu. E é um livro cheio de sabedoria e bom senso divino sobre os assuntos práticos da vida. Uma das coisas mais benéficas que podemos buscar na vida é a sabedoria, que eu gosto de definir como decisões que você toma agora e que lhe trarão felicidade mais tarde. Quando a gente usa a sabedoria para tomar as nossas decisões, a gente não se arrepende daqui a 5 minutos. A gente vai ter felicidade contínua e perpétua até quando perdurar os efeitos dessa decisão. E Provérbios ensina você a tomar decisões assim, tá? Nas páginas de Provérbios você encontrará instruções e conselhos seguros com relação a uma série de situações que você enfrenta regularmente e é do dia a dia, hein, gente? Vocês vão ver que é coisa do dia a dia, tá super atualizado esse livro. Ensinando-lhe, inclusive, como pensar adequadamente, controlar sua língua. Já envia aí para os amigos fofoqueiros que vocês conhecem, porque eles vão ter que aprender a controlar a língua com provérbios. Administrar suas finanças. Olha só, administrar suas finanças, vida financeira. Planejar o seu futuro, cocriar o seu futuro. Tratar as pessoas corretamente. Lidar com ofensas. Receber correção. Deixar de ser tolo e lidar com os que são desse jeito. Tolo aqui representa uma pessoa irresponsável, representa uma pessoa ingênua demais, representa uma pessoa sem juízo, doida mesmo, tá? Ser um bom amigo, comportar-se como marido e mulher devem se comportar, ter um bom relacionamento, pai e filho. Então, aí, este livro também nos ensina que nossas palavras são veículos de vida ou de morte, que um coração feliz nos faz bem como um remédio e que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pelo fato de Provérbios ter 31 capítulos, eu já falei para vocês, tá? Então, veja bem, Provérbios, os 31 capítulos, eles vão te ensinar a construir uma verdadeira conexão com Deus. Eles vão te ensinar a manter uma boa saúde, que aqui vai falar de alimentação também, a manter uma boa saúde mental, emocional e física, e vão te ensinar também a manter relacionamentos intrapessoais e amorosos de sucesso e a você prosperar, meu amor. Essas lives de Provérbios e Eclesiastes, elas vão ficar disponíveis no meu Instagram, tá? E no meu canal do YouTube. Eu vou deixar elas disponíveis, vai ser a minha contribuição para você ouvir, estudar, mastigar, não entendeu? Pergunta, para que você possa construir o seu 2023 de maneira maravilhosamente maravilhosa. Estão preparados? Então, se tem algum amigo seu que você gostaria que tivesse aqui, ele ainda não tá, manda essa live para ele, que vamos começar agora com Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento,
a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, ou seja, agindo sempre para o bem maior. Não é só para os seus interesses, é para o seu interesse de todas as pessoas que estão no teu campo. Provérbios vai te ajudar a tomar atitudes que façam com que você haja dessa forma, para o bem maior. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Prudência aqui significa boa administração. Pessoas prudentes não têm reações extremas. O que seria isso? Boa administração, inclusive dos seus sentimentos. Deu ruim lá na sua empresa. Meu Deus, e agora? Isso é uma reação extrema. Provérbios vai te ajudar a se manter plena. E, além disso, sabendo o que você deve fazer para resolver aquilo ali, tá? Conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha, sabedoria, conhecimento e discernimento são palavras que a gente vai ver em todo o livro de Provérbios, mas eu preciso que você entenda que as três são coisas diferentes. Sabedoria é uma qualidade, é um caráter de quem ou do que é sábio, é uma instrução superior que você recebe, tá? E é o conhecimento colocado em prática que gera a experiência de ter uma sabedoria, ou você recebe aquela sabedoria do divino. Lembra que quando as pessoas falam de Deus, elas falam que Deus é onipresente, onisciente e onipotente, né? Ele pode tudo, ele sabe tudo e ele está em todos os lugares. Sabedoria, aqui, principalmente em Provérbios de Salomão, a gente vai ver como algo que vem de Deus, é algo que você recebe através da tua intuição, dos teus instintos, ou é algo que você adquire com a experiência, mediante a prática do conhecimento que você adquiriu. Conhecimento, o que é conhecimento? É o ato ou efeito de conhecer algo pela razão, né? Conhecimento é o que quem nunca estudou Provérbios vai adquirir o conhecimento em Provérbios. É quando você pega um livro e lê, você adquire aquele conhecimento, tá? Discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo e o errado, é de avaliar com bom senso e clareza, ok? O discernimento, ele só é adquirido através da sabedoria. Conhecimento é o seu desejo de conhecer algo, de tornar claro algo. E sabedoria, ela ou você recebe a intuição, ou ela é fruto da experiência do uso do seu conhecimento. Pegaram aí, gente? Respondam aí para mim se vocês conseguiram pegar a diferença desses três, que é muito importante, a gente vai usar ao longo dos estudos, tá? E aqui no versículo 7 ele fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Sobre o temor do Senhor, vai ter um provérbio aqui, lá pra frente, que ele vai explicar o que é o temor do Senhor, tá? Mas por hora, gravem aí que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É o princípio para você ter conhecimento, para você conhecer as leis espirituais, as leis universais. E a partir da prática dessas leis, você pode adquirir a sabedoria, tá? E cultivar o discernimento, ok? Então vamos lá, a partir do versículo 8, é como se fosse a sabedoria falando com alguém, tá? É como se fosse a sabedoria falando com alguém, que ela chama de meu filho. Presta atenção. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe.
Ou seja, vamos escutar o que papai e mamãe dizem, né? Ah, Suene, mas eles não sabem de nada. Eles só falam coisa errada. Querido, você que não sabe o que você está falando. Porque o seu pai e sua mãe, eles podem ser o que for. Mas aqui na Terra, eles têm o poder espiritual e divino concedido a eles de serem seus pais, tá? Vai ter uma hora, em algum momento da sua vida, vai ter alguma hora que o Espírito Santo vai atuar através deles e eles vão falar alguma coisa que você vai usar pro resto da sua vida. Então, não subestime pai e mãe, tá? Muitas pessoas confundem que honrar pai e mãe é fazer tudo o que eles falam para fazer. Honrar pai e mãe é você cuidar da sua vida, é você dar certo na sua vida, é você ter sucesso espiritual, mental e material na sua vida. Aí sim você vai ter honrado seu pai e sua mãe. Por quê? Esse é o diploma de que eles cumpriram a missão deles, tá? Então, nós precisamos ter humildade perante os nossos pais e nossas mães e escutá-los. Por mais que o que eles estejam falando seja completamente, meu Deus, fora da realidade, escuta, é teu pai, é tua mãe, tá? É teu pai e tua mãe. Escuta, vê se faz sentido e filtra, mas não joga tudo fora. Tem alguma coisa, algum ensinamento que você vai tirar dali, tá? Ou vários ensinamentos. E aí ele fala, né? Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles são um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. O que significa isso? Gente, ó, trouxe até aqui para fazer uma simulação. Enfeite na cabeça. O que representa o enfeite na cabeça? Isso aqui é um enfeite na minha cabeça, né? Rainha, princesa, sei lá o quê. Adorno, naquela época, quem andava com algum enfeite na cabeça eram reis e juízes e sacerdotes. Quem andava com adorno no pescoço eram sacerdotes, tá? O que significa? Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Significa que se você honra pai e mãe e você não despreza os ensinamentos deles, você vai se tornar uma pessoa reconhecida por pessoas de poder, que naquela época eram reis, juízes e sacerdotes. Você vai se tornar uma pessoa notada na sociedade. Você vai se tornar uma pessoa de destacadas virtudes na sociedade. Você vai ser notado por reis, juízes e sacerdotes. Isso se você não desprezar os ensinamentos dos seus pais, tá? Aí meus mentorados falam assim, mas Suene, lá na mentoria você fala que a gente não pode repetir as mesmas crenças. E falo, só que eu falo assim, ó. Você não vai fazer nem melhor, nem pior. Você vai fazer diferente. Quando você olha para o seu pai e para sua mãe e fica julgando, meu Deus, que pensamento escasso. Ai, mas é muita escassez, é um pensamento muito escasso. É uma mente muito mesquinha, é uma mente muito limitada. Vive dentro da caixa. Você está julgando, meu amor. Você está se colocando acima dos seus pais. E eu não falo isso. Eu falo, pega, filtra e decida fazer diferente. Não significa que você vai fazer melhor do que eles. E digo mais, quando você olha para os seus pais, julgando e condenando eles, dizendo que eles são escassos, que eles são isso, que eles são aquilo outro, você está bem aquém e muito longe de conseguir fazer diferença. Sabe por quê? Porque você não está conseguindo enxergar até onde eles conseguiram chegar. Isso eu aprendi na pele, tá? Eu aprendi na pele, na pele, na pele. Porque eu nasci em uma família pobre, eu já passei muita necessidade, junto com a minha família e também sozinha, né? Meus avós passaram necessidade, meus bisavós mais ainda. Quando eu comecei a entrar nesse mundo de autoconhecimento, que eu me debrucei sobre a minha história, eu entendi que os meus pais, eles conseguiram romper barreiras que os meus avós não tinham conseguido. Eu entendi que os meus avós conseguiram romper barreiras
que os meus bisavós não tinham conseguido. E assim com os meus tataravós. E que os meus pais, mesmo dentro de toda a mentalidade de escassez que eu enxergava naquela época, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam dentro do que eles sabiam. Pela primeira vez, eu comecei a ter gratidão profunda e genuína pelo esforço que os meus pais fizeram de romper a barreira que os meus avós não tinham conseguido romper, tá? Então tenha certeza de uma coisa, por mais que seu pai ou sua mãe sejam escassos ou tenham alguns pensamentos que não vão de acordo com a forma como você decidiu viver, eles romperam barreiras. E essas barreiras precisam ser honradas, precisam ser reconhecidas. Do contrário, você jamais vai conseguir romper a sua, tá bom? E assim, fazendo isso, você vai se tornar uma pessoa que tem enfeites na cabeça e adornos no pescoço. Ou seja, uma pessoa de destacadas virtudes na sociedade, reconhecida e honrada por pessoas de poder. Quem tá entendendo, gente, curte aqui a live, manda para os seus amigos, aperta o coraçãozinho. Quero ver um monte de coraçãozinho subindo aqui, ó. Uhul! Isso mesmo. Bora lá. Versículo 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos enganar aqueles tolos, né? Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os seus pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede Ai, que bonitinho. Ana Barros escreveu aqui. Você é uma pessoa abençoada por Deus, usada pelo Senhor. Ai, que linda. Obrigada, linda. Você também. Deus usou sua boca, aliás, seu dedo para digitar isso para mim agora. Assim como é inútil estender a rede se as aves os observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Calma. Como assim, Suene? Você está falando aqui que que não é para... A sabedoria está falando com alguém, né? Eu explico já porque que ela fala meu filho. Tem um detalhe aqui. Ai, tem um detalhe aqui. Mas a sabedoria está dizendo, se alguém disser, se alguém te chamar para fazer tocaia, não vá. Se alguém te chamar para matar alguém, não vá. Se alguém te chamar para se divertir porque vai montar uma emboscada para alguém e rir dessa pessoa, não vá. Se alguém te chamar para engolir viva essa pessoa, como a sepultura engole os mortos, e destruir por inteiro, não vá. Né? Aí você fala assim, mas Suene, nunca que eu vou fazer isso, né? Nunca que eu vou fazer isso. Só que, gente, isso aqui, sentido figuradíssimo. Sentido figuradíssimo. Eu falei que a gente ia focar na parte financeira aqui em Provérbios, né? Vamos aqui. Esse matar alguém, prepara que vem chumbo, hein? Se prepara que vem chumbo agora, vem chumbo grosso. Toma aguinha que vem chumbo dos grossos agora. Venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Sabe quando é que você mata alguém? Quando você chega para a pessoa e fala assim, você não serve para nada. Tá tentando fazer o quê com isso daí? Não vai levar a lugar nenhum. Uma pessoa vem te contar de alguma coisa que ela tá fazendo, né? Fulana, eu vou empreender, não sei o quê, comprei um lugar que eu vou montar um restaurante. Aí você fala assim, naquele lugar? Minha filha, aquele lugar não dá movimento não vai dar certo não. Você mata essa pessoa.
Você mata o sonho dessa pessoa. Sabe quando é que você mata alguém? Cada ser humaninho tem a sua identidade, que foi estabelecida por Deus. Eu tenho a minha, cada um que está nessa live tem a sua, tá? E ela é única. Ela pode ser parecida com outra pessoa, mas ela é única. Papai do céu te fez de maneira super especial. Sabe quando é que você mata uma pessoa? Quando você rotula ela. Quando você xinga essa pessoa. E quando você, por forte impacto emocional, decreta na vida dela adjetivos negativos que vão quebrar a identidade dela. Você mata essa pessoa. Tipo, sua burra, sua jumenta, você é muito desorganizada, você é isso, você é aquilo. Você tá matando aquela pessoa, meu amor, você tá matando. Tá? Então, quando alguém te convida para matar alguém, para falar mal de alguém, para ir junto com você. Eu sei que vocês aqui não fazem isso, né? Vocês estão nessa live escutando até uma hora dessa, vocês não fazem isso. Mas tem lá fora. Como isso, Suene? Em comentários de posts do Facebook, Instagram. Em comentários no YouTube. Ah, que você é isso. Ah, que você é aquilo. Ah, que esse pessoal desse partido X é tudo assim. Ah, que esse pessoal desse partido Y é tudo assado. Você está matando pessoas. Calma que não terminou não. Toma água e vamos continuar aqui. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Olha, eu não sei vocês, mas eu já vi empresas, já vi e já ouvi empresas simulando erros, né? Para que aquela pessoa caia ali no erro e ela seja demitida por justa causa, porque a empresa não queria pagar todas as agora me fugiu o nome. Todos os direitos que ela teria se fosse demitida. Isso é uma emboscada. Vamos nos divertir armando a emboscada contra quem de nada suspeita. Ah, Suene, meu Deus, que coisa terrível, né? Você fica pensando, meu Deus, que coisa terrível. Quem nunca quis se vingar de alguém aqui também? E armar uma emboscada para essa pessoa cair? Que emboscada seria essa? Vários e vários tipos. Às vezes a gente vê naquelas novelas mexicanas, né? Maria del Barrio, que uma corta o vestido da outra e quando ela vai usar tá tudo cortado. A história da gata borralheira. Isso é armar emboscada para que o outro que de nada suspeita caia, gente. Tá? Vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova. Eu acho que é daqui, é desse versículo aqui, que nasce aquela expressão de defesa. Meu Deus do céu, vai me engolir? Tá querendo me engolir? Vou passar manteiga para poder descer mais leve, então. Quem nunca? Quem nunca partiu para cima do outro querendo engolir ele vivo, né? Na raiva. Né? Na raiva, a gente... Faz anos que eu tô treinando minha raiva. Porque eu era uma pessoa muito raivosa. Descendente de... Herdei, tá? Eu herdei da minha família. E meu avô é, meu pai é, por que eu não posso ser também? Mas eu tava treinando. Mas ontem eu tive um teste que Deus falou assim, olha, querida, você precisa treinar um pouco mais. Não cheguei na fase de engolir viva a outra pessoa. Porque eu respirei fundo e aí eu vi lá o bonequinho, né, das ondas eletromagnéticas saindo do meu campo, do meu pensamento, do seu sentimento e voltando, do meu sentimento voltando para mim. E aí eu parei, eu falei, não, preciso me acalmar, essa raiva vai me destruir, né? Mas quem nunca partiu para cima do outro ou partiram para cima de você? Aí vem lá a pessoa tímida, a pessoa que vibra na vergonha, 20 Hz e fala assim, mas Suene, eu sou uma pessoa muito discreta, eu nunca fiz isso, pelo contrário, já fizeram comigo. Você fez sim, sabe aonde? Dentro de você. E pior, internamente você engoliu o outro e engoliu você também. Tá? Engoliu você também.
Engoliu vivo, ainda mais. Ah, mas pelo menos eu não engoli o outro. Mas engoliu o outro e você. Pior. É pior ficar pra dentro do que falar. Sabia? Seguimos o baile. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Quantas vezes a gente não pensa em... a gente já não pensou em enganar alguém? Eu não sei vocês, mas quando eu era pequena, meu pai... Eu não nasci mentora não, tá, gente? Só pra vocês saberem. Mas quando eu era pequena, meu pai pedia pra eu comprar pão. Aí ele me dava, na época, R$2, dava uns 10 pães. Na época. E aí ele me dava R$2. E aí eu comprava os pães que ele queria. Eram 5 pães, né? E aí eu ficava com troco. E ele perguntava, Sueninha, cadê o troco? Eu falei, não sobrou não, painho. E ficava com troco. E aí, como era só eu que ia no mercantil da rua, né? Eu que ditava o preço do açúcar, o preço do sal, o preço do pão. Então, quando ele estava precisando de alguma coisa, algum material que ele falava, ah, minha filha, eu preciso de uma farinha, compra ali pra mim. E aí ele me dava, às vezes, na época, eu lembro, era 1,50, eu acho, um pacote de 1 quilo de farinha. Aí ele me dava 1,50, eu falava, não vai dar não. É 2,50 o quilo de farinha. Meu Deus, que farinha cara. Na época, né? E ele me dava o dinheiro, eu ficava com dinheiro. Ou seja, eu enchia a minha casa com o que eu estava roubando. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Aí você acredita mesmo que uma pessoa que está te convidando para fazer tudo isso, enganar, roubar, matar, engolir o outro vivo, vai dividir igual? Oh, inocência, meu Deus. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. O que é vereda? Vai ter muito essa palavra aqui também. E é importante que você entenda aí. Vereda é um caminho estreito. É um atalho, tá? É um caminho secundário. E a gente já sabe que quem pega atalho sofre depois as consequências por ter pego esse atalho e não ter vivido a jornada. Se atalho fosse bom, quando Deus mandou Moisés libertar o povo do Egito, ele não tinha feito eles andarem durante anos a fio e ainda quase em círculo. Por quê? Porque eles precisavam viver a jornada. Fuja de atalhos, tá? Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves os observam. O que seria estender a rede se as aves os observam? Bem, é você estar armando uma tocaia para uma ave que está vendo que você está armando uma tocaia. É inútil, ela está vendo, ela não vai cair. Então, assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos que assim procede, a si mesmo se destrói. Ganância gera destruição. Ambição gera prosperidade. O que é ganância e o que é prosperidade? O que é ambição? Ganância é quando você tem uma ânsia exacerbada por ganhos exorbitantes e você não quer saber, você quer fazer qualquer coisa, você quer fazer pacto com o diabo, se for o caso, passar por cima de Deus e o mundo para conseguir aquilo. Você vai conseguir? Alguns casos até consegue, mas depois, meu amor, se destrói. Ambição é quando você tem um anseio de alcançar um determinado patamar, um determinado objetivo, de obter sucesso. É uma aspiração, é uma pretensão, mas você quer fazer, esse teu desejo, ele é baseado em honra e glória, tá? Ele é baseado em honra e glória. E na ganância, você pega atalho, na ambição, você vive a jornada. Então, dica de prosperidade, deixa a ganância de lado. E aí, eu quero trazer um adendo. Tem gente que confunde ganância com ambição, tá? Ela tem ambição, mas acha que é ganância. E aí ela, não, eu não posso ter ganância, ganância é pecado. Aí deixa a ambição de lado.
Só que fica ali, ó, remoendo dentro dela. Por quê? Porque quando ela deixou a ambição de lado, ela deixou o sonho dela de lado. E o sonho da gente, meus amores, aquele negócio que faz teu coração bater mais forte, que você não para de pensar, que você quer a todo custo, que você vibra, que você almeja, que você se emociona, é a promessa que Deus tem para você. E Ele fala com você através do teu coração, meu amor. Tá? Ganância é baseado em atalhos e não é baseado em leis. Ambição é você querer alcançar o sucesso, só que é baseado em leis, é baseado em honra e é para o bem maior. A ambição vai te fazer crescer e ajudar a crescer outras pessoas. A ganância vai fazer você destruir todo mundo e destruindo a si mesmo, tá? E aí é daqui que nasce aquela frase que todo mundo já ouviu falar. Fulano está cavando a própria cova. Fulano está cavando a própria cova, tá? Então chega de ganância. Vamos focar na ambição, ok? Quero que todo mundo aqui que está assistindo essa live, ou que está assistindo a gravação, ou que está presente, retome de volta a sua ambição. Qual era a tua ambição? Minha ambição era ter sucesso, era fazer medicina e montar uma clínica. Meu amor, tua ambição está completamente alinhada com o plano de Deus. Está alinhada em fazer pessoas felizes. Quantas pessoas você não vai ajudar? Né? E de quebra ainda vai ficar rica para realizar os teus sonhos, os sonhos da tua família, os sonhos de outras pessoas, vai gerar emprego. Volte até essa ambição. Não, mas eu achei que era ganância, e ganância é coisa do diabo. De fato é. Ambição e ganância são coisas completamente diferentes. Ambição é do Senhor, ganância é do diabo. Volta aqui comigo, capítulo 1, versículo 20. Estão gostando, gente? A Ana Barros falou aqui, eu estou amando, você é muito usada pelo Senhor. Glória a Deus, gente. Detalhe. A gente falou aqui, a sabedoria falando com alguém, e ela tá chamando ele de meu filho. Tá? Por que ela tá chamando ele de meu filho? Lá na frente, lá em Provérbios, lá na frente de Provérbios a gente vai ver que a sabedoria, ela estava presente no momento da criação do homem. Sabe lá em Gênesis, que está escrito no plural, façamos, ou seja, Deus estava ali e tinha mais alguém, ou um ser, ou uma força, ou sei lá o quê. Aí Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Um dessas pessoinhas, ou desses seres, ou dessas forças que estavam lá era a sabedoria, tá? Por que ela fala, ouça meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Ou seja, tem o pai e tem a mãe e tem uma terceira pessoa aqui falando, chamando de meu filho. A gente é chamado de meu filho por quem? Pelo pai que é Deus. Porque ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas tinha mais alguém. E esse outro alguém, ou força, ou sei lá o que, era a sabedoria. E é por isso que ela chama de meu filho. Originariamente, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e da inteligência infinita. Originariamente, nós somos sábios. Mas nós decidimos nos distanciar dessa sabedoria. E eu vou mostrar aqui para vocês por quê. Versículo 20. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas. Ela clama nas portas da cidade, ela faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Até aqui é versículo 23. O que seria isso? Se acatarem a minha repreensão. Por quê, gente? Como assim? A sabedoria está querendo chamar a nossa atenção. E chamar a atenção no sentido literal. É dizer, ei, acorda, tá fazendo errado. Ei,
Não é por aí. Ei, isso aí não vai funcionar. Chamar a nossa atenção. Ela quer nos repreender para algo que estamos fazendo de errado. E o que a gente está fazendo de errado? Dando voz ao nosso ego. Ao ponto da gente achar que somos menores porque fomos repreendidos. A ponto da gente achar que não somos ninguém porque a gente fez uma coisa errada. Oh, meu Deus! Mas se a gente aceita essa repreensão, essa chamada de atenção, a sabedoria vai nos dar um espírito de sabedoria e nos revelar os seus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. Ninguém quis ser repreendido. Por quê? O orgulho, o ego de vocês é tão grande, falando na sabedoria, falando com a gente, tá? O ego de vocês é tão grande que vocês não conseguem enxergar que vocês estão fazendo errado. E vocês não conseguem ter humildade para receber uma repreensão de fazer o certo. Então tá bom. Inexperientes, até quando vocês vão ficar aí conformados com essa inexperiência? Até quando? Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. Qual era esse estendimento de mão aí? Era literalmente mostrar, querida, tá fazendo errado. Não é por aí, precisa ter mais humildade, tá na ganância. Você não está praticando os princípios divinos, você se distanciou de Deus, volte. Não, mas ele não aceita, por quê? Eu me senti mal. Eu me sinto mal com a repreensão, né? Quem não é repreendido tem seu crescimento limitado. Quem não aguenta uma repreensão tem o seu crescimento limitado, tá? Versículo 25. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. O temor do Senhor é um dos princípios para se ter sabedoria. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Ou seja, você vai pagar o pato. Vai pagar o pato, tá? Pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. O que seria essa inconstância dos inexperientes? Os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Gente, quem é que detém toda a sabedoria, toda a inteligência infinita do universo? É Deus, né? Quando a sabedoria está ali, disponível para a gente, o tempo todo, nos convidando, mas o que a gente faz? Não, eu não quero. Eu tenho medo de ir atrás do conhecimento e descobrir que eu estou errada. E descobrir que eu estou errando. Porque eu prefiro continuar no erro, na inexperiência, na zombaria, do que descobrir que eu estou errada. Aí você fica ali, ó, vivendo no erro, né? Vivendo em más condutas. Não estou falando nem de pecado, mas vamos colocar o pecado no balaio aqui também. E fica ali, ó, e erra. E quanto mais erra, você se afasta de Deus, você se afasta dos princípios universais e a sua vida vai se transformando num caos. Um caos que você criou, meu amor. E aí, quando tá o caos, o que você faz? Meu Deus, me ajuda. Suplica. Ora a Deus na súplica. Não é assim que ora. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 24, está escrito: pedi a Deus, crendo que já recebereis, e aquilo será teu. Ou seja, você não pede a Deus na súplica, você já pede a Deus na gratidão. Foi assim que Jesus realizou um monte de milagre, minha gente. Ele não ficava suplicando para Deus, não. Ele agradecia por aquilo, ele confiava e agradecia. Cocriação total, tá? Aí,
Volta pro caos. O caos está na nossa vida. Meu Deus, o que é que eu faço agora? Meu Deus, não sei o que fazer. Às vezes Deus envia lá a mensagem para você, o que é que você tem que fazer, mas você, não vou fazer. E aí você vai fazer o quê? Pega o celular, manda um WhatsApp para sua amiga que também tá falida, tá endividada igual a você, tá com problema de saúde, tá com problema no relacionamento, aí você vai falar com ela por quê? Porque ela é tua amiga, né? BFF. Ai, amiga. Ai, as coisas aqui não tão fáceis, não sei o quê. Inconstância dos inexperientes o matará. A falsa segurança dos tolos o destruirá. O que é que tua amiga faz? Ai, amiga, nem sei o que dizer, mas eu vou chorar junto com você, mulher. Fica assim não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? Enquanto agora você ter humildade para se ajoelhar e pedir a Deus sabedoria, que é bom, não, né? Porque esse tempo tá errado. Aqui eu quero relatar um caso verídico que aconteceu com a minha irmã. Ela conta essa história, né? Ela conta essa história para as pessoas e eu vou contar isso aqui porque esse exemplo super se encaixa, né, nesse versículo. Ela começou a se desenvolver financeiramente, profissionalmente, e aí saiu ali da ambição e entrou dentro da ganância. Ambição e ganância também são uma linha tênue, tá? Saiu ali na ambição e entrou na ganância. O que acontece? Ela começou a agir de maneira a não se importar muito com o sentimento das pessoas. E as pessoas foram se afastando dela. Resultado é que muitas coisas aconteceram, alguns anos se passaram, e ela se deparou sozinha dentro de uma situação financeira extremamente delicada, bem antes da pandemia, né? E ela estava passando por um processo bem delicado com os dentes. E não tinha dinheiro não tinha nem dinheiro para ir em dentista. E ela disse que começou a orar a Deus para Deus tirar a venda dos olhos, tirar aquilo que impedia que ela visse o que precisava ver para ela sair daquela situação. Ela não queria mais dinheiro, ela queria sabedoria para sair daquela situação. E sempre a resposta era: seja humilde, tenha humildade, vá pedir perdão às pessoas que você machucou. Ela fala que levantava da oração e falava: não, vou não. Ou não, pode mandar eu fazer outra coisa. Não vou. E por quê? Por causa do orgulho, né, dela. E aí, moral da história, ela acabou perdendo, acho que foi 1 ou 2 dentes, porque ela não queria fazer o que Deus estava falando com ela no momento de oração. Até que depois que ela perdeu os dentes, ela entendeu que era a humildade que ela precisava ter, né? E ela realmente foi transformada, ela realmente se permitiu ser transformada por Deus, ser transformada pela sabedoria, que ela é uma pessoa extremamente sábia, ela é minha irmã mais nova, mas eu adoro pedir conselhos para ela, porque eu a considero uma pessoa extremamente sábia hoje em dia. E ela fala: eu perdi meus dentes por causa do meu orgulho. Ela fala isso assim, né? Conta até de forma de piada, mas ela sempre fala que hoje ela entende que quando ela está em algum momento difícil, que ela ora a Deus e Deus envia a ordem do que é para ela fazer, ou a intuição, ela vai lá e faz. Não é pedindo conselhos a pessoas que não tiveram, que não alcançaram patamares, que não sabem onde quer chegar, que a gente vai conseguir mudar a nossa realidade, não, tá? Não é escutando críticas de familiares, vizinhos e amigos que não construíram aquilo que a gente quer construir que a gente vai chegar lá, não. E não é porque a pessoa é tua amiga de infância que ela é verdadeiramente a tua amiga, tá? Cuidado com isso, fica de olho. Nós temos que ter relações interpessoais que eleve não só a nossa fé, como também a nossa vida. E quando eu falo nossa vida, a vida como um todo. Não é porque é irmão, não é porque é parente, não é porque é amigo de infância que essa pessoa vai te ajudar a chegar onde você quer chegar, não. Verifique se não é uma inconstância de inexperiente ou uma falsa segurança de tolos o fato de você lidar com pessoas assim, tá bom? Esse é o capítulo 1 de Provérbios, meus amores.
Amanhã a gente volta com o capítulo 2, tá? Amanhã a gente volta com o capítulo 2. E qual a mensagem que eu tenho para moral da história do dia de hoje para você trabalhar na sua parte financeira? Fuja da ganância. Foque na ambição, tá? Fuja das veredas, dos atalhos. Procure a sabedoria. Se você está com dificuldade financeira na tua vida, ao invés de você pedir dinheiro, quem pede é porque não tem. Dinheiro é só e somente só a consequência da tua vida espiritual. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus para te tirar do lugar onde impede de você ver o que precisa ser feito para você mudar a sua situação financeira. Não peça dinheiro, não. Não peça dinheiro para pagar boleto, não peça nada. Peça sabedoria. Faça que nem Salomão. Peça sabedoria, conhecimento e discernimento. E aí, Deus, se o teu coração for realmente genuíno, se tua oração for genuína, Deus vai te dar a sabedoria. E Ele fala, gente. Olha, meu Deus do céu, que Ele fala assim, parece um trombone, tá? Só que, o que eu tenho para dizer para você? Quando você orar, abra bem seus olhos e os seus ouvidos. Às vezes, a resposta vem de onde você menos espera. Ontem, quando eu falei para vocês que eu tive que eu sintonizei com a raiva, né? Que Deus me mostrou que eu preciso treinar algumas coisas. Nossa, eu tava me controlando tanto no jeito e tava chovendo. Só pra vocês terem noção, tava chovendo, relampejando, trovejando, chovendo granizo. O lugar onde eu fui lá resolver um negócio, não pude resolver por intransigência da pessoa, mas era meu campo que estava atraindo, né? Não era a pessoa. O universo só usou aquela pessoa. Mas eu fui de Uber, aí desci do Uber, me molhei toda, pisei numa poça já, ó. Meu Deus do céu, cheguei no lugar, não consegui resolver. Depois não consegui sair do lugar porque estava chovendo granizo, relampejando e trovejando. E eu falei, pronto, e agora, né? Aí eu saí, aí amenizou um pouquinho a chuva, só que foi chuva torrencial. Amenizou um pouquinho a chuva quando eu saí do estabelecimento. Por mim vem um Uber. Uber, eu abençoo vocês hoje. Porque ontem eu xinguei vocês, mas vem um Uber. Ele ia parando ali, mas ele veio com todo gosto assim em cima da poça. Eu tomei um banho de poça. Gente, olha, nunca tinha acontecido aquilo comigo. Minto, uma vez tinha acontecido, mas ontem, quando voou assim água em cima de mim, eu... Meu Deus! Aí eu olhei pra trás, o Uber parou assim, aí eu olhei pra trás. Óbvio, eu sou ser humano, né? A vontade de voltar lá e chutar o carro era tremenda. E gritar com o Uber, mas não ia resolver. O problema era dentro do meu campo. E aí, meu lado sábio falou, Suene, vai andar um pouquinho? Continua andando, vai andar, né? E aí, eu parei assim, entrei no shopping, parei na praça de alimentação e fiquei respirando e falando, Deus, me mostra o que eu preciso aprender com isso daqui. Porque isso nunca aconteceu, Deus comigo. Onde foi que eu escorreguei com a banana para deixar meu campo tão ferrado? Me ajuda, Deus. E aí respirei, me acalmei, tá, vou para casa. Entrei no Uber, pois o Uber veio que nem uma matraca, falando do lugar até o lugar onde e ele falando. E ele querendo conversar comigo, mas mostrando foto da família dele, não sei o que. Eu falei, pronto. Falei, Deus avisa pra ele que eu não tô com muita paciência agora, eu tô me controlando aqui. Mas no final da corrida, pasmem que a resposta da oração que eu fiz veio do Uber. Veio deste Uber. Porque ele falou uma frase... Nas histórias que ele estava contando, ele falou uma frase que nossa. Aí eu perguntei para ele, tá, mas por que isso? E aí ele respondeu com uma única palavra, que era o que eu precisava para mudar meu campo. E aí quando eu recebi aquilo, eu falei, pá, e Deus falou comigo, é isso, minha filha, é isso, tá? Uau. E aí eu comecei a ter muita gratidão pelo Uber, pela resposta e por tudo que tinha acontecido. Talvez Deus tenha preparado tudo aquilo ali também para me ensinar uma coisa muito importante, que é a chave de várias outras coisas, tá?
Então, quando você orar a Deus, abra seus olhos e os seus ouvidos, porque a resposta pode vir de onde você menos espera. Pode vir da televisão, do Instagram, de uma criança, do seu chefe, do Uber que você vai pegar, de qualquer lugar. E quando chegar, você vai saber que era aquilo ali, tá? Mas faça. Não faça que nem minha irmã não esperou perder os dentes para poder aprender que Deus fala com a gente, tá? Ore, abra os olhos, os ouvidos e vá lá e faça. Eu tenho certeza que quando você pedir sabedoria a Deus, Ele vai te dar. Quando você pedir, perguntar o que é que precisa acontecer, Ele vai te mostrar, tá? E as consequências vão vir na prosperidade constante, plena e eterna dos principais pilares da tua vida, da saúde, da harmonia e da prosperidade. Beleza? Beijo bem grande para vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Amanhã a gente se encontra para estudar o capítulo 2 de Provérbios. Já envia para todos os seus amigos o convite. Amanhã, 7h21 da manhã, vamos começar o dia na maior alta frequência que a gente puder, tá bom? Beijo, meus amores. Até amanhã. Tchau, tchau.